Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. Ô Danilo, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre o episódio de racismo. Cara, o que de lá pra cá mudou na sua vida depois daquele episódio? O que você aprendeu com aquilo? Como é que foi? Qual foi o contexto da época? Conta um pouquinho pra gente. Cara, ali eu falo, é engraçado que a gente fala assim, tem coisas que só o tempo dirá que a gente não sabe o que acontece, né? E nem sempre tem que ser uma coisa boa pra você colher lá na frente. Às vezes uma coisa ruim você colhe lá na frente também. Hoje eu entendo que o que aconteceu comigo, e eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar, quem me conhece sabe que não era pra ter acontecido comigo. Pelo meu comportamento, pela minha gestão, pela minha pessoa, pegou todo mundo de surpresa, até eu. Porque foi realmente assim, um negócio muito que aconteceu, de uma dimensão que eu não tinha noção, que eu não tirei o meu da reta, que eu assumi a responsabilidade por um motivo. Como eu sei que eu não sou um cara que falam o que aconteceu que era racista, isso eu sei, mas por que eu fiz? Essa foi a primeira pergunta. Por que eu fiz, velho? Alguma coisa aconteceu e eu vou descobrir o porquê. Esse simples pensamento me fez não ter medo de encarar, não ter medo de rejeição, não ter medo de contrato, não ter medo de se expor e buscar um novo. Saber o porquê, qual que é a evolução, o porquê disso e ser disruptivo. Porque era muito fácil eu botar a culpa no outro, eu falar, não fui, até porque não tinha meu nome, não tinha meu rosto, não tinha nada. Sim, era um nickname, né? Nickname, mas... Tava jogando CS, né? CS. Tava CS, os argentinos estavam jogando, quem joga sabe, joga 5 contra 5, era um time de argentinos e tinha um brasileiro só do outro time. Os caras xingam pra cacete, os argentinos são extremamente racistas nos jogos, e os caras xingando brasileiro ali, nós brasileiros, racista, favelado, macaco, Quando a gente ganha o jogo, como tava 40 minutos os caras xingando a gente quieto, eu fui meio que no tom deles e respondi à altura. Enfim... Até porque dificilmente você vai ver um argentino negro, né, pra você apontar o dedo e nem sei quem que era o cara também, enfim. Quando acontece isso, eu vejo a proporção, eu chego no Corinthians no dia seguinte, aí eu entro numa salinha onde ali aconteceu muitas coisas, né, obviamente não positivas, mas eu entendi que eu tava num buraco que eu não ia conseguir sair. Eu caí numa cilada que eu me pus que ninguém ia me tirar dali. Que uma coisa influencia na outra e que tinha uma politicagem a mais ali que ia dar ruim. Falei, tá bom, fazer o quê? Não foi culpa dos outros, eu causei isso, vou resolver de outro jeito que eu consigo controlar. Que é conhecimento. Assim, eu vou buscar conhecimento. E falei pro Corinthians, você tem uma opção. Ou você pega um problema e joga ele debaixo do tapete, ou você pega um problema e mostra pro mundo como é que você faz. Eu gosto de fazer do limão a limonada. Se você quiser vir comigo, nós vamos junto. E obviamente que ninguém quis. E eu fui por conta. Buscar ensino, estudo, fiz curso, busquei conversar com pessoas, fui em comunidade, senti a dor do cara, sem obrigação nenhuma de clube. Você contratou uma professora, né? Contratei uma professora estudando 6 meses, eu e minha família, entendendo o porquê. Porque eu queria entender o porquê disso, sabe? Por que você acabou falando? Exatamente. Aí eu entendi, é um bordão muito de expressão, mas por que eu expressei isso? Sendo que no vestiário as pessoas fazem muita coisa pior. E no nosso dia a dia o xingamento sai muita coisa pior. As torcidas falam muita coisa pior. Mas por quê? É uma verbalização, uma expressão. Aí você vai entendendo que é questão cultural, questão estrutural, questão de ecosistema. Cara, vai muito além. Eu falei, caraca, velho, realmente a gente vive numa bolha de privilégio que a gente não percebe as coisas que a gente faz. E não é porque eu tô fazendo num tom de brincadeira, que chama racismo recreativo, que pra mim tá tudo bem, mas esse pro cara não é legal. Só que ele não se opõe, porque ele não tem força pra ele debater comigo e falar o que é. E ele prefere ficar quieto, às vezes para não perder a amizade, às vezes para não se indispor, não ficar chateado. E nós, como somos brancos e privilegiados, a gente acaba tendo uma posição muito diferente de um sentidor. De lá atrás. Então eu fui tudo entendendo isso, cara. Falei, caraca, faz sentido. Então faz sentido às vezes você fazer um xingamento aleatório, você fazer uma brincadeira, chamar um assim, assado. Só que para nós não tem peso. Mas tem. Não é o famoso levar nas coxas, que não se pode falar levar nas coxas também. Então, tudo isso eu fui aprendendo, né? E isso foi me estimulando a aprender mais. Porque eu falei assim, lá na frente, quando eu for indagado, que eu serei, pelo menos uma coisa eu terei, talvez diferente dos outros, conhecimento do tema. Porque quem estuda isso? Ninguém estuda isso. A gente não cresce aprendendo sobre isso.
A gente não sabe as nossas raízes, as nossas culturas. E nem o Corinthians sabia lidar com essa gestão. Olha que doideira, nem o Corinthians sabia lidar com Você essa acha gestão. que faltou da parte do Corinthians? Cara, de verdade, eu não sei o bombardeio que eles tomaram em relação à proporção. Se é ameaça de torcida, se é ameaça de patrocinadores, se é posicionamento, ou se é, Danilo, B.O. teu, meu irmão, você se vira. Ou se é porque eu também estava machucado e eu já me queriam tirar para trazer outro, eles se envolverem, e isso foi só uma cereja do bolo. Então não dá para saber. Eu estava muito disposto a, literalmente, levantar a bandeira de algo diferente e abraçar a causa e mostrar como é que se faz. E não ser escanteado. Porque não é eu que fui tirado de lado. É um problema, pô, é uma situação, é um tema muito forte que o Corinthians, o time do povo, teve a oportunidade de falar assim, aqui tá um exemplo. É assim, não é jogando ele na sarjeta, é resgatando um doente. Quando você tá adoecido, você vai no hospital para ser levantado. Na minha visão, faltou isso. E por que não teve? Talvez porque nem em momento na história alguém pensou que um clube passaria por isso. Não teve, talvez, uma gestão de crise, uma pessoa de acompanhamento, uma instrução educacional, uma questão, sei lá, várias situações. Você sente que você se tornou uma pessoa melhor depois desse episódio? Estudando, eu fiquei mais com o radar aceso às situações. Hoje, no meu ambiente, eu consigo detectar coisas que antes pessoas, amigos, parentes falam por impulso, que eu estava inserido nesse núcleo, que era o impulso para mim também, que hoje não é mais. Eu falo, cara, precisa. Você evoluir, né? Evoluir. Hoje eu coloco filmes de desenho em que o negro é protagonista do desenho. Pro meu filho ver. Porque senão ele vai estar inserido numa bolha que eu não vou estar agregando na vida dele. E eu vivi isso na Europa. Olha que louco. Eu vivi isso na Europa. Por exemplo, quando eu estive na França, no time que eu joguei, é um país muito mais populoso de descendentes africanos. Sim, sim. Por causa de idioma. Então, o meu time, cara, era 90% negros. A minha, Então, todos ali eram negros. Então, eu convivi com a cultura deles. Quando eu ia num banco, o gerente de banco, o senhor, era um cara negro, imponente, forte. Eu falei, cara, olha que massa isso. Só que ao mesmo tempo que eu falava com minha esposa, olha que legal, eu falava assim, será que eu tô sendo errado? Isso não deveria ser normal? Por que eu tô achando legal isso? Não deveria ser normal? Coisa que a gente não vê no Brasil. Então, tava na minha cara aflorar isso, só que eu não percebi. Então, eu tive que errar para aprender e com o erro ser uma pessoa melhor. E hoje, para vários negócios da minha vida, eu falo para atleta de gestão financeira, de negócio, empreendedorismo, você tem 2 caminhos para aprender. Com os erros dos outros ou com você errando. Qual que você escolhe? É mais fácil você ver o outro errando e você falar, opa, é assim que se faz. Então eu não vou fazer. E eu fazia isso no futebol. Quando eu joguei na Ucrânia, eu não entendi o idioma. E eu tinha um concorrente, que era o meu lateral esquerdo, certo? Como que eu ia superar ele? Era só no meu talento? Ou eu era observar quando ele errava, o treinador falava com ele como tinha que fazer, falou, pá, assim eu não faço mais. Porque se o treinador falou pro lateral titular que ele errou e dá esse passe, por que eu vou errar também? Então essas percepções eu fui conseguindo pegar também. Então no geral, cara, eu entendi que foi uma causa muito forte, muito importante, mas que eu soube lidar com ela de uma forma positiva. Eu falar pra você faria de novo? Óbvio que não. Talvez eu estaria até hoje no Corinthians. Não vou mentir. Por mais que eu estava machucado, estava difícil ali, já era 1 ano e 6 meses que eu não jogava, nem sei se também se eu conseguir jogar. Você tem 36 anos de idade, tem muito jogador aí jogando pra além, você tá bem fisicamente, sim. pô. Então ali foi um momento muito de aprendizado mental que, aí que eu falo, tem coisas que lá na frente você vai colher. Hoje, para todos os meus negócios, resiliência mental, perspectiva de negócios, ampliar o radar, ampliar a visão, saber risco, saber comportamento, me ajuda demais, coisa que antes eu não tava alerta. Você acha que esse episódio refletiu também o fato de você ter saído do Corinthians e ter ido para um time um pouco menor, bastante menor, que é o América Mineiro? Eu tive proposta de uns... Oficiais não, tá? Mas sondagens de uns 4, 5 times grandes de Libertadores. Mas você que não quis? Ou esse episódio... Os presidentes não quiseram. Por conta do episódio? Por medo de como seria lidar com esse episódio. Sim. Como a torcida reagiria. Por 2 motivos. Se o time era um rival, tô vendo um corintiano, sei lá, no São Paulo. Ou porque o diretor, o presidente falou, cara, não quero trazer problema pra cá agora.
Só que aí que tá, é duas visões. É você não querer achar que isso é um problema, ou você achar que pode ser, além de ser um atleta, um puta posicionamento institucional pro clube. Deixa eu te perguntar, E como fazer depois? se naquela época você pudesse voltar agora, do depois ali, você acha que, sei lá, se você tivesse aparecido, sei lá, 2 meses depois de ter estudado melhor sobre o tema num podcast e falado abertamente sobre isso, falado sobre o que você aprendeu, etc e tal, você acha que teria de alguma maneira contornado isso? Eu acho que antes. Você acha que antes? O que Isso aconteceu? aconteceu em 2021, né? Pra contextualizar Foi 20, pra galera. Quando eu chego no Corinthians, o episódio aconteceu à noite, né? Umas 9h30 da noite. Mais ou menos, aí eu fui deitar umas 10h30, aí um amigo meu me liga e falou assim, olha o Twitter, o bicho tá pegando. Aí eu não entendi. Na hora que eu vi o Twitter, eu falei, fudeu. Aí, passei a madrugada inteira doido, tentando pensar, raciocinar, conversando com um amigo, com outro parente. Já mandei meus parentes, minhas famílias, tudo fechar o Instagram, porque eu sabia que ia vir bombardeio nele. E eu resolvo, eles não. Então eu quis blindar eles. E aí me ligou um cara de gestão de crise do Corinthians, que eu nem sabia que existia. Sou o fulano de tal, gestor de crise do Corinthians. Vamos conversar, 3h da manhã. Falei, meu Deus do céu, quem que é você? E eu realmente não sabia, pô. Vai que é um jornalista querendo caçar informação. Claro, claro. E aí, no outro dia cedo, eu chego no Corinthians e aí teve um problema. Na reunião, eu fui instruído a fazer uma nota que hoje eu falo que foi fria. Eu fiz uma nota fria. Que não mostrou empatia. Não mostrou empatia. E que eu tinha que fazer isso até o meio-dia, porque o jornalismo esportivo do Brasil estava esperando uma repercussão. Nota não adianta de nada. Então, assim, eu estava ali realmente assim, sozinho. Minha assessoria não estava. Eu não julgo, porque você pensa muita coisa. Mas hoje eu voltaria e pegaria o celular na hora, falaria assim, cara, postaria vida. Assim, real mesmo, né? Não é jogando culpa no outro, é realidade mesmo, empatia. E é isso mesmo. Errei. Não é uma nota fria como, tipo assim, tô pouco me importando. É isso, que dá a entender. A nota dá pra entender Perfeito? pra caralho. E isso, eu fui instruído a fazer isso. Até na escrita fui instruído a fazer isso. Foi pior pra sua imagem. Muito pior. Hoje foi pior. Então, aí falou, pô, mas no jogo não tinha a sua imagem. Então não precisa associar a tua imagem. Eu falei, cara, mas, sei lá, na hora é difícil. Né? Então, assim, tem muitos sim, porém, porque nem o Corinthians sabia lidar. Essa é a verdade. Nem o Corinthians sabia lidar. E aí cada um puxa a tua sardinha. E ali, infelizmente, a minha sardinha era mais fraca. Então, foi vários momentos ali que hoje, obviamente, com tudo que aconteceu, eu faria diferente esse posicionamento. Entendimento, postura e tudo mais. Mas, cara, eu sou daquele assim, eu não gosto de ficar pensando, era pra ser assim, e vou extrair sempre o melhor das coisas que tem, porque sempre tem um aprendizado na nossa vida. Importante. Todo mundo erra. Eu falei que a Gaviões no dia, todo mundo vacila. Todo mundo vacila. Todo mundo tem a segunda chance. Agora, se você vacilar a segunda chance... Aí esquece. O mais importante é se tornar antirracista. É isso aí. Você Até arrependeu claramente disso. e até a questão é mais sobre posicionamento, porque no estudo você percebe que até quem não se posiciona com o ato racista, porque uma coisa é eu ver que racismo é crime, outra coisa é eu ficar quieto sobre aquilo. Lógico. Será que eu tô compartilhando com aquilo? Eu não faço nada, pô. Peraí também. Então, assim, não é só o cara que bota o dedo na cara, que fala. É aquele que fica quieto também, não se opõe. Mas não se opõe por quê? Porque não tem entendimento, não quer falar de um tema difícil e importante, porque não tem conhecimento e estrutura, às vezes vai causar uma confusão. Então, o omissor, ele também participa dessa manutenção que tem hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é para geral. Isso você aprende estudando, né? Então, eu tive que aprender isso também para saber falar isso.